Muitas vezes não consigo ser um lugar confortável. Não tenho tempo, disposição. Já chego em casa cansado e não consigo uma brecha para ser esse lugar nem para mim mesma. Parece que sinônimo de rotina é sobrecarga, né? Sem falar que ainda tem os movimentos de que algumas coisas vão sendo colocadas para debaixo do tapete. E, sei lá, não tenho recursos para lidar com essas questões. Aproveitar o ócio, dar um tempo para as coisas que martelam, às vezes é necessário. Mas até quando? E é aí que eu vou sentindo, mas acho que não é hora de lidar. Até que eu percebo, afastei todo mundo e até a mim mesma. Sejam muito bem-vindas. Esse é o 11º episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas, vamos explorar os desafios e as alegrias que nós mulheres enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do reboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? Pegando um gancho do episódio anterior, no de hoje vamos falar sobre os momentos e situações em que não estamos sendo um lugar confortável para a gente e nem para o outro. É meio difícil reconhecer e lidar com isso. Afinal, nós mulheres fomos ensinadas a sempre estar em prontidão para ajudar, escutar e ser um suporte para o outro. Mas, muitas dessas vezes, a gente não quer ser isso, né? Ou simplesmente não conseguimos. Mas e aí, Samília Tomás? Como é que é para ti esse processo de se reconhecer como um lugar confortável ou não, né? Sim. Me perceber como um lugar confortável para mim e para o outro, né? Sim. É meio difícil, né? Assim, pensar sobre isso, porque eu penso que quem tem que dizer que eu sou um lugar confortável é a outra pessoa, né? E aí, sobre mim, eu mesma tenho que dizer, né? E aí, sobre isso, né? Eu penso que eu me perceber sendo um lugar confortável nunca foi tão difícil, não, né? Assim, mas também nunca foi fácil. Eu digo isso assim, não é que não tenha sido difícil, é que eu não percebia, não prestava atenção nisso, né? Eu sempre fui rodeada por muitas pessoas, sempre tive muitos amigos. Às vezes eu não me dava tempo para ser esse lugar confortável para mim. Comecei a namorar muito cedo, né? E eu acho que nessa época, assim, a adolescência é uma época que a gente consegue ter esses momentos para si mesma, né? Para se reconhecer, para se encontrar, né? Para se perceber esse lugar confortável, né? E já que porque assim, quando a gente, não sei como é que é para ti, mas quando a gente namora muitas vezes, né? A gente tem esse movimento de estar ali sempre com o outro, Sim. né? E aí o outro, ele se torna esse lugar confortável pra gente, né? E aí é até um pouco perigoso, né? Porque a gente não vai percebendo esse lugar confortável pra gente, né? Então, eu fui me percebendo um lugar confortável, acho que depois. Assim, hoje, pensando agora, eu acho que eu já era um lugar confortável pra mim, sabe? Eu era confortável em mim mesma, né? Por exemplo, em ficar sozinha, né? Em fazer coisas sozinha. Mas isso não era tão claro pra mim. Porque não era né? colocado a posto, assim, Era. né? Não era colocado à prova disso, né? Era, porque ó, eu ficava sempre com alguém. Eu tenho irmãos, eu tenho primos, eu tenho... quando não era no colégio, era em casa. Então sempre foi essa interação, pronto, era essa palavra que eu queria encontrar. E aí, quando eu penso sobre ser um lugar confortável para o outro, né, eu sou essa pessoa, eu sempre fui essa pessoa mais solícita, né, de tentar ajudar, de buscar várias formas de ajudar. Só que chegou um momento na minha vida que eu pensei que eu não precisava ser assim para todo mundo, né? Que não precisa disso, né? Eu posso ser assim só com quem eu quero, ou com quem
até também com quem faz isso por mim também, né? Porque às vezes assim, acontecia alguma coisa, a pessoa tava mal, aí me ligava, aí eu tava ali, deixava tudo que eu tava fazendo para poder ir ali acolher aquela pessoa, né? E às vezes quando eu precisava, eu não achava que tinha tanta abertura, né? E aí, eu pensando, né? Eu acho que para eu ser um lugar confortável para as pessoas hoje, né? A pessoa precisa merecer, né? Não é que não é merecer, né? Assim, mas a pessoa precisa também ser um lugar confortável para mim. Acho que nem tanto, né? Ser recíproco de alguma forma. Precisa ser recíproco. Mas às vezes nem é, né? Às vezes eu ajudo mesmo sem ser recíproco. Eu acho que não precisa disso, de ser recíproco também não. Mas eu acho que depende da relação. Por exemplo, se for uma pessoa muito próxima de você, em que você sempre tá ali, e aí quando você precisa, a pessoa não tem um tempo pra te ouvir, Samília, né? E aí você se frustra, e aí repensa, poxa, eu tava sempre ali pra aquela pessoa, né? Mas se fosse pra qualquer pessoa assim, no meio da rua, alguém que é um colega, né? Se a pessoa não tá ali pra você, tudo bem, tem a pessoa que é próxima de mim, não sei se dá pra entender. Sim. Eu acho que depende do nível de relação mesmo. E aí, pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando, né? Porque fiz essa pergunta pra ti, mas fico pensando no que é que eu responderia, né? Sim. E aí é uma coisa que eu sou, ao contrário, eu sou muito preocupada, assim, de ser essa pessoa, de ser um lugar confortável pra quem eu quero ser, né? E aí eu sempre tento ser fiel e disponível pras minhas amizades, né? Queixo. Mulher de Deus, sendo acusada injustamente. E aí é isso que hoje eu tenho essa dificuldade, né? Porque a rotina puxa muito, né? E aí às vezes eu não consigo me mostrar disponível. Mas está lá, todas as minhas amigas, né? Os meus amigos têm o meu número. Mas eu não tô ali todo dia. Oi, não sei o quê. E aí, às vezes, isso me frustra, que é como se a pessoa não soubesse ou não viesse falar comigo por eu estar ausente mesmo, né? E aí, automaticamente, eu também crio esse movimento de tentar ser uma pessoa confortável pra mim. Que eu sou uma pessoa que é assim, eu preciso ali lidar com aquela situação, acolher, e aí, tal hora eu compartilho. Samília tem ódio, mas é assim. Mas funciona mais ou menos nisso, que eu tenho exercitado esse movimento de me acolher mesmo, né? De reconhecer quando eu tô muito atribulada. Como se fosse estratégias de encontrar formas para lidar. Por exemplo, eu acolho, eu tô atribulada por isso. Aí eu fico lá. Eita, tô doida, eu tuito, eita, tô doida, eita. Aí tá a hora, amiga, eu tô doida. Uma amiga, tô doida. Então é mais ou menos esse o movimento, mas é difícil às vezes ser esse lugar, né? Porque às vezes, como tem na nossa abertura inicial lá, né? Às vezes eu não quero lidar com os meus problemas. Aí a gente bota pra amiga, né? Pra amiga escutar e minimamente ali acolher você e direcionar algumas coisas, né? E aí me faz pensar até numa publicação que eu vi hoje, naquele Instagram Contente, fala sobre esse esgotamento, né? E que a gente ficar normalizando esse esgotamento, né? Essa sobrecarga, a gente nunca vai experimentar algo diferente disso. Porque é normal pra gente, então... E aí é justamente encontrar brechas ou priorizar certos movimentos que fazem sentido pra gente. Que até, quando você estava falando, eu até anotei aqui. Como ser um lugar confortável em meio à rotina, né? Porque a gente tá aqui o tempo inteiro tentando trabalhar, tentando fazer... Cada um com seus corres, né? Como é que a gente vai ser um lugar confortável pra gente e pro outro... se a gente não tem nem tempo para isso, né? Como encontrar um tempo para ser um lugar confortável para a gente e para o outro? Será se dá tempo ser um lugar confortável para você e para o outro? Em algumas vezes você vai ser um lugar confortável só para você. E aí você vai deixar o outro ali de mão porque naquele momento é um espaço para você. Né? Você não vai conseguir ser esse lugar confortável para o outro, né? Sim. Tem questão de trabalho que a gente não consegue mudar, isso é um fato, que é trabalho, né, e tudo mais. Mas em alguns movimentos, né, será que não dá pra eu mandar aquela mensagem? Será que não dá pra eu
coisas que tu faz, por exemplo, mandar um podcast, mandar um álbum novo que saiu, né? Que é uma forma Eu sou uma boa amiga, eu compartilho músicas. É verdade. É uma forma de ser um lugar confortável, né? Porque eu sei que lembrou de mim, que eu sei que aquele episódio específico, alguma coisa lembrou e mandou, né? Que isso também é ser um lugar confortável. Lugar confortável não é só você estar ali escutando e fazendo coisas juntas 24 horas. Não, é esses movimentos de se fazer presente, eu acho, né? É se fazer presente de várias formas. Não só essa presença física, que hoje a gente entende muito necessária, né? Tanto é que quando a gente se encontra, a gente fica aqui querendo colocar todas as coisas em dia, gravar, colocar todas as coisas em dias, planejar as coisas do podcast. Mas é necessário, mas a gente precisa lidar com o que é possível. Sim. Né? Porque às vezes não é possível mesmo. Você trabalha o dia inteiro, chegar à noite você quer o quê? Descansar, né? Quer fazer outras coisas. Por isso que às vezes eu no meu movimentinho fitness, eu chamo o quê? Vamos caminhar, vamos dar uma corridinha, vamos pra academia comigo, né? Porque são momentos que eu sei que eu vou e que poderia incluir outra pessoa e poderia ser divertido com outra pessoa. Sim. Né? E eu acho que é um desafio hoje, né? Se manter presente, se fazer presente pra gente mesmo. Né? A gente tá tão automático, é tanta coisa pra fazer e tal hora a gente não faz o mínimo, que é, sei lá, escutar uma música que eu gosto. Né? Ai, meu Deus, é real, gente. É real, viu? Sim. E aí eu fico arrasada quando eu percebo que eu não tô escutando tanta música, ó. Mas enfim, né? É isto, se perceber da vida. E tentar entender que é o movimento, né? Tem movimentos que eu tô com mais coisa pra fazer, mas em nome de Jesus isso passa, né? Da hora eu vou estar mais tranquila. Passa sim. Né? Que é uma das formas da gente lidar com esse movimento de não ser um lugar confortável, né? De reconhecer que hoje eu não tô, mas amanhã eu posso estar. Né? Para aquela pessoa eu não tô, porque aquela pessoa, como a gente tava falando, né, das relações, não tá sendo recíproca comigo, então não faz sentido eu estar ali para uma pessoa que não é recíproca. Sim. Né? Ou que eu fui muito esse lugar confortável e a pessoa não valorizou, que é importante a gente ter essa autoestima também, de se reconhecer um lugar bom para aquela pessoa, um lugar confortável, e saber a hora de dizer, com licença, minha querida, né? Dá licença, não tem mais espaço pra você. Não dá mais. Já tentei, já fiz de tudo, mas... E é uma das formas que são exercícios, né? Não é porque a gente sabe que pronto, a partir de amanhã, não. É exercício. E aí eu penso também, Lenice, que a gente precisa pensar quais são as atividades que possibilitam esse lugar confortável pra gente, né? Por exemplo, pra mim... um lugar confortável pra mim é o quê? Cozinhar pra mim, né? Eu amo fazer ali uma comidinha gostosinha, saudável, comer ali no meu tempo, né? Escutar um podcast, uma amiga, música. Realmente a gente precisa daquela ideia do episódio que tu deu. Qual? Do contraste. Aí dizer, mulher, pois não. Se alguém fizer a comida pra mim, vai ser melhor. Não, mas eu gosto de amiga, eu não. Da outra pessoa cozinhando também, né? Claro. Mas é porque assim, eu prefiro cozinhar do que lavar a louça. E aí se a outra pessoa cozinha, se a outra pessoa cozinha, eu vou ter que lavar a louça. Entendi. Mas eu gosto de o meu irmão dizer que eu sou meio bruxa. De colocar ali milhões de temperinhos, né? Eu amo, eu gosto. Mas assim, o meu cozinhado não é uma coisa assim extraordinária, não. Né? Eu cozinho com o que tem e faço com o que tem com amor, né? Vamos dizer assim. E aí é um lugar confortável pra mim, né? É um lugar onde eu me conecto comigo, né? Às vezes eu até tento não ficar escutando podcast, porque eu sou muito viciada, assim, né? Não é nem viciada, né? Mas é porque assim, quando eu tô cozinhando, é bom, né? É o momento, fazendo né? as coisas de casa, é o momento de escutar um podcast. E aí, só que às vezes eu gosto de deixar só a música pra eu ir sentindo, né, aquilo, fazendo aquilo ali pra mim, né? E aí, conversando com algumas outras pessoas que eu conheço, e também já percebi isso, já ouvi isso de alguns pacientes, né? Isso de não gostar de cozinhar quando tá sozinho em casa, né? De ser confortável só se for cozinhar pro outro,
né? E aí às vezes eu me pergunto, né, sobre por quê? Por que você só cozinha se for pro outro? Por que você não cozinha pra você? Né? E aí tem isso, né? De, às vezes, principalmente nós mulheres, né? A gente querer muito ser um lugar confortável pro outro e não conseguir ser pra gente, né? E aí é um exercício também, né? Sim. Antigamente eu não conseguia ir pra academia sozinha. Não gostava. Queria porque queria estar encangado com alguém. Hoje eu prefiro ir pra academia sozinha. Desculpa minhas amigas, mas eu gosto mais, porque eu tô ali, coloco ali o meu fonezinho de ouvido, fico ali escutando uma musiquinha. Sábado, eu acordei, fui limpar aqui as coisas de casa, aí será que eu vou treinar? Não vou. Aí vou escutar o Batidão Tropical. Treinando. Sim. Vai ser massa. Pronto, assim, já me deu uma animação e é bom pra mim, né? E aí... E é interessante, Semília, esse exemplo que tu deu de se alimentar, né? Porque eu pra mim, né, que fazer algo pro outro é muito especial, né? Você tá alimentando, é uma coisa que você precisa, né? É uma forma de carinho, né? De cuidado. Aí quando eu falo assim que a pessoa precisa, é porque a pessoa precisa comer, né? Mas que quando a pessoa tá fazendo pra outra, ela pensa, né? Ela pondera mais, né? Porque pensa, fulano de tal gosta de uma comida mais apimentada. Então eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta. E aí é esse o movimento, quando é pra gente... forma de cuidado, né? Isso, e quando é pra gente, a gente não faz isso, né? Que é como tu se perguntou, né? Que é uma forma de cuidado. Por que eu não mereço essa forma de cuidado de mim mesma, né? De mim pra mim, né? Exato. E aí, pensando também sobre isso... Como a gente falou no início, né? Desses movimentos da gente não querer lidar com certas coisas. Porque se eu fico sozinha, se eu fico, por exemplo, cozinhando sem escutar nada, eu vou pensar, né? E aí, às vezes, pensamentos é sobre os BOs, nossos BOs pessoais, né? As coisas que não agradam na vida, ou que a gente tá com problema, né? Nunca... Que não é confortável. Geralmente não são, vou lembrar aqui um momento feliz que eu vivi, né? Às vezes até isso gera uma bad, né? E é difícil lidar. Lembrar de uma praia, eu queria estar numa praia agora. Por que eu tô numa praia? Oh, meu Deus. É tipo isso. E às vezes a gente não quer lidar. Ou porque não tem tempo, né? Não dá, eu não me permito ficar triste, porque já daqui a pouco eu vou trabalhar, ou daqui a pouco eu vou atender, né? Não tenho tempo pra sofrer. Isso. E é importante, às vezes, a gente parar mesmo, porque uma hora o corpo sente, a gente se afasta da gente mesmo, se afasta dos outros, né? Porque a gente vai seguindo caminhos que a gente vai se escondendo, né? E a gente vai se tornando outra pessoa, porque se a gente se esconde, né? A gente vai se transformando em outras pessoas mesmo, assim, né? E aí, tava conversando com algumas pessoas sobre... a perspectiva da psicologia histórico-cultural sobre desalienação, né? Do quão é importante a gente se desalienar, né? E só que se desalienar, a alienação, muitas vezes, ela é mais confortável, né? Sim. Você não ter consciência daquele problema ali que está acontecendo é muito mais confortável. Sim. Igual, por exemplo, na época da pandemia... Eu não ficava olhando milhões de notícias, né? Via ali as notícias que eu entendia que eram necessárias de serem administradas por mim, mas eu não ficava o tempo inteiro vendo milhões de notícias, porque aquilo não era confortável. Estar consciente daquele contexto não era confortável para mim, né? E aí, só que aí tem outro parênteses, né? Quando a gente pensa sobre a pandemia, é uma situação atípica, né? Mas quando a gente pensa sobre a gente e as nossas alienações, tem também a questão da gente não conseguir olhar, né, para esses problemas, para esses BOs. E se a gente não olha para eles, a gente também não consegue recursos para lidar com eles. Ou seja, para se desenvolver, né? E aí tem esse pontinho, né, da alienação, tanto como algo confortável, mas que não gera desenvolvimento, né? E aí quando a gente pensa sobre isso, né, que às vezes a gente está sozinha com os nossos próprios pensamentos, é desconfortável,
né, pra gente, porque tem esses BOs que precisam serem resolvidos, mas, e que, claro que em alguns momentos vai ser sim necessário esse momentinho de você se alienar mesmo, né, com outras coisas, vai assistir série, vai escutar música, vai escutar podcast, vai sair com alguém, vai ser sim necessário, né, mas até quando, né, até quando é que você vai ficar nessa alienação da sua vida, sem perceber o que está se passando ali, só no automático, se deixando levar. E você não vai conseguir ter recursos, né, para se desenvolver. Até porque vai continuar acontecendo, né? Se eu não cuido, se eu não lido com aquilo, vai retornar em algum momento, né? E aí você é como se fosse se machucando, né? Toda vez eu vou calçar aquele sapato, sempre ele vai me dar calo, sempre vai me dar calo. E aí esses diálogos que a gente tá tendo desde o episódio passado serve pra gente entender o movimento. Não, beleza, hoje eu vou me permitir ficar alienada. Mas eu vou conversar com a Samília, né, pra saber o que é que ela pensa sobre isso, né? Será que é coisa da minha cabeça? Ou será que existe alguma outra coisa que eu posso fazer pro sapato não me dar calo de novo, né? E aí a importância, né, de se acolher e ser acolhida. No episódio passado a gente falou sobre isso, né? Sobre as outras pessoas enquanto lugares confortáveis, né? Porque quando a gente não tá sendo, a gente precisa pelo menos de um outro colinho, né? Pra poder deitar, pra gente se sentir mais acolhida. Uma vez eu fiz uma atividade na terapia, né? Aí no final, no final dessa atividade tinha uma pergunta, porque eram várias perguntas, né? Aí no final a última pergunta era: quando você pensa em quem você vai recorrer agora, por exemplo. Porque eu não lembro exatamente como era a pergunta, mas era se você fosse recorrer a alguém agora, quem você iria? Para que braços você iria, né? Aí fica a reflexão para vocês. Eu coloquei minha mãe. Legal. Coloquei minha mãe. Acho que minha resposta seria essa também. Nossa mamãe sempre aparecendo. Sim, ainda bem, né? Eu acho que a gente também Minha mãe é uma grande fã do Miga. Eu acho às vezes que a gente é muito privilegiado, sabe, Samília? Por ter essa figura, né? Poder contar mesmo. Mas enfim, né? Isso aí já é outra conversa para outro dia, quem sabe. E aproveitando a conversa, né? Dessas possibilidades, né? Desses exercícios, procurar e encontrar meios de lidar com os nossos BOs, né? Porque, como a gente tá falando, é uma rotina, é alienação, né? Mas às vezes a gente precisa se movimentar para poder seguir bem, né? Com as nossas questões. E às vezes a gente precisa buscar ajuda, tanto com as amigas, com as pessoas que eu consigo ter essa proximidade, confio e tenho um diálogo e conversa, suporte ali, né? Mas às vezes uma terapia, né? Uma psicoterapia que é muitas vezes um lugar confortável, às vezes não, às vezes sim. Né? E porque é um processo de se olhar, de se escutar, e isso nem sempre é confortável, mas que é necessário. E agora, pra fechar, a pergunta que não quer calar é: Miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia pra aquela amiga que você quer bem. Afinal, miga que amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala sobre o que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Inclusive, a gente recebe comentários sobre o que as pessoas acharam do episódio, mas é no nosso pessoal. Individual. Então, assim, gente, podem comentar lá no Instagram, podem comentar aqui no Spotify ou em outra outra plataforma, né? YouTube, comentar. Mas, enfim, trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto e estamos abertas para ouvir vocês. Inclusive, é muito importante. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio e é muito importante, mais uma vez, saber o que vocês acharam para que assim a gente siga caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!